informações também nesta manhã. O governador Cláudio Castro se encontra com governadores e líderes do Senado e da Câmara Federal para debater segurança pública e combate ao crime organizado. O Rodrigo Viga participa com a gente, tem informações sobre esse assunto com um convidado também. Pois não, Viga? Obrigado, Nonato. Já temos até um convidado aqui, gentilmente conversando conosco, o governador do Rio Grande do Sul. E ele vai dar um pouco do panorama, Eduardo, sobre como é que vai ser esse encontro, que tem uma discussão fundamental do momento, né, que é segurança pública e principalmente combate ao crime organizado. Isso é muito concentrado aqui no Rio de Janeiro, talvez no Rio de Janeiro seja o farol dos problemas do Brasil, né, seja o epicentro do problema, mas hoje aqui depois se difunde, se espraia e acaba atingindo de uma maneira ou de outra todo o Brasil. Tem solução para o problema do combate ao crime organizado, o enfrentamento ao crime organizado, a segurança pública, onde é que ela pode melhorar? Governador, muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês aqui. Olha, o COSUD, esse consórcio sul-sudeste, eles propõem justamente a promover a integração de esforços entre os estados em diversas dimensões, desde compras compartilhadas, compartilhamento de dados e informações importantes e de experiências também entre os estados. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem situações específicas regionalmente, como é o caso do Rio de Janeiro, que tem um desafio adicional, né, de territórios que infelizmente ao longo do tempo acabaram sendo ocupados por grupos criminosos, mas cada um dos estados tem o seu desafio, grupos criminosos que se organizam e que desafiam o poder do estado. Nós, no COSUD, inclusive no que fizemos na edição de Porto Alegre, já trouxemos esse tema da segurança pública como prioridade, compartilhando um pouco das nossas experiências no Rio Grande do Sul, que ajudaram a reduzir mais de 50% homicídios, mais de 80% de redução de roubos de pedestres e mais de 90% de redução de roubos de veículos. Então a gente tem tido muito êxito nisso, claro, dentro da nossa circunstância, do nosso contexto, mas aqui a gente deseja avançar ainda mais, né, no processo de integração entre os estados, entre as nossas polícias, para que a gente possa avançar ainda mais no combate ao crime organizado. Eu estou muito confiante, sim, de que o ambiente, por mais que a gente tenha desafios, problemas para superar, é muito favorável do ponto de vista político para que a gente consiga dar passos no processo de enfrentamento do crime organizado no Brasil e conseguir trazer mais tranquilidade para a nossa população. Agora, essa integração ela pode ser maior, governador? De que forma? Através de tecnologia, de uma comunicação, às vezes a comunicação é a chave do negócio, é no operacional, é nas compras. Como é que o consórcio pode ajudar os estados do Sul e do Sudeste a enfrentar essa que é uma mazela nacional? Entendo que é em todas essas dimensões, compras, sistemas informatizados que dialoguem, que possam compartilhar informações, porque você tem desde os sistemas das polícias, do judiciário, então está aqui Ministério Público também, tudo isso que possa ser compartilhado em termos de informação, claro que com cuidados, né, são informações muitas vezes sensíveis que estão sendo ali compartilhadas, mas o segredo-chave para a integração que a gente defende, acho que é a palavra-chave que qualquer pessoa que falar em segurança pública vai trazer, é confiança, né? Então, para você estabelecer relação de confiança, você tem que ter rotina de encontros. As pessoas precisam se conhecer, precisam olhar no olho, sentar várias vezes junto para poder criar essa relação de confiança, porque a integração não é determinada pela lei. Não adianta fazer uma lei que mande integrar. Tem que estar realmente num ambiente de confiança, que as pessoas se conhecendo, as instituições se aproximando, consigam avançar nesse passo de compartilhamento de informações, de dados, de plataformas comuns que devam ser utilizadas, de compras conjuntas que possam ser feitas para a gente poder realmente fazer um enfrentamento qualificado, sem deixar brechas que sejam aproveitadas pelo crime organizado. Governador, eu quero aproveitar a sua experiência no campo político, fazer uma pergunta sobre essa semana tensa nas relações entre executivo e legislativo, que tem como talvez ali o ponto fulcral e central a tentativa de mudança na lei que trata do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor se posiciona, como é que o senhor se coloca nessa discussão? Uns dizem que a lei é muito defasada, de 50 do século passado, 1950, precisava ser atualizada. Outros dizem que não pode ser vedada a participação da sociedade em uma manifestação. O caminho natural o que é o diálogo, é o meio do caminho, né? Acho que o primeiro caminho é o da lei, né? E a lei é clara ao estabelecer que ministros da Suprema Corte possam ser julgados por crime de responsabilidade, que esse é um papel do Senado. Então, entendo que a decisão do ministro Gilmar Mendes, que respeito, é uma decisão equivocada e vai merecer a atenção do Senado, do presidente, liderado pelo presidente Davi Alcolumbre, para recolocar as coisas no seu devido lugar. Se o presidente da República pode ser alvo de um processo de impeachment a pedido de qualquer cidadão,
cidadão brasileiro, não faz sentido que a gente tenha nos ministros da Suprema Corte uma blindagem, né, ou uma redução da possibilidade também dessa discussão. Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, é claro. O ordenamento jurídico traz as respostas, quando não traz, há que se estabelecer no ambiente político o melhor diálogo. Mas neste caso, há legislação estabelecendo com clareza as responsabilidades das partes, inclusive a possibilidade do julgamento no Senado. O Brasil precisa trilhar um caminho, certamente, de equilíbrio institucional que passa pela despolarização, ou pelo menos pela desradicalização da polarização, porque essa que está aí, radicalizada, um campo político querendo exterminar o outro, muito mais do que querendo construir um Brasil diferente, está trazendo grandes problemas para o Brasil. A gente tem que focar na construção e não na destruição, como está se focando nesse debate político que é muito ruim, muito nocivo para o interesse nacional. Governador, prazer mais uma vez falar com o senhor. Obrigado. 2 semanas seguidas, hein? É isso aí. Nos encontramos na Associação Comercial e que bom que nos encontramos aqui. Esse ambiente do COSUD, como eu disse, acho que ele é exemplar nesse esforço de integração, de cooperação, de diálogo institucional. Os governadores não pensam da mesma forma em todos os assuntos. Nós temos equipes que eventualmente divergem, mas há respeito, a tentativa de construção. Esse é o Brasil que a gente deseja, né? Que a gente consiga focar nos desafios, enfrentar os problemas e não simplesmente enfrentar uns aos outros, porque não faltam problemas no Brasil para serem resolvidos. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente conversou com o governador do Rio Grande do Sul, aqui no COSUD. A reunião está um pouquinho atrasada, viu, Nonato? Ainda não começou, mas passarão por aqui também, em princípio. Governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, governador do Espírito Santo, governador mineiro Romeu Zema, entre outros nomes importantes, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está sendo aguardado nesse evento aqui na Casa Firjan, em Botafogo, na zona sul da capital. Nonato. Tá falado. Rodrigo Viga, portanto, participando conosco direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Viga.